E aí, galera? Beleza? Já imaginaram a história mais famosa do mundo contada como se fosse uma daquelas HQs épicas, cheias de ação, diálogos marcantes e reviravoltas? Então se prepara, porque hoje vamos embarcar numa jornada visual pela vida de Jesus Cristo, quadro a quadro. A nossa história começa num lugarzinho chamado Nazaré. Imagina o primeiro quadro, um anjo, Gabriel, todo iluminado, aparece para uma jovem chamada Maria. Ele chega e diz, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria fica confusa, tipo, o que está acontecendo aqui? E o anjo continua, não tenha medo, Maria, você vai ter um filho e o nome dele será Jesus. Ele será grande, o Filho do Altíssimo. Que começo, hein? Maria e seu noivo, José, estão viajando para Belém. É uma longa jornada. Chegando lá, tudo lotado, sem lugar para ficar. O único espaço? Um estábulo simples. E é ali, num cenário super humilde, que nasce o nosso herói. Pastores que estavam por perto recebem uma visita celestial. Glória a Deus nas alturas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Eles correm para ver o bebê e ficam maravilhados. Agora, vamos avançar uns 30 anos. Uma multidão se reúne ao redor de um cara barbudo e intenso, João Batista. Ele grita, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. De repente, Jesus aparece na multidão. Jesus responde com calma, deixe assim por enquanto, convém que cumpramos toda a justiça. No momento em que Jesus sai da água, os céus se abrem. O Espírito de Deus desce como uma pomba e uma voz poderosa ecoa. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Depois disso, Jesus começa a reunir sua equipe. Pensa num filme de recrutamento de super-heróis. Ele caminha pela praia e vê dois irmãos, Pedro e André, pescando. Ele olha para eles e diz, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Na hora, eles largam as redes e o seguem. Depois, ele encontra Tiago e João, Mateus, o cobrador de impostos. Um grupo bem improvável, mas que se tornaria a base de tudo. Jesus curando pessoas com um simples toque, fazendo um cego ver e um paralítico andar. Ele dizia para o paralítico, levante-se, pegue sua maca e ande. E o cara saía andando na frente de todo mundo. Em outra cena, uma multidão faminta no meio do nada. Os discípulos preocupados. Mestre, só temos 5 pães e 2 peixes. O que a gente faz? Jesus pega a comida, agradece a Deus e, milagrosamente, alimenta mais de 5.000 pessoas. Cenas de pura maravilha e poder. Mas não era só ação. Tinha muito diálogo profundo. Pensa no Sermão da Montanha. Jesus sentado numa colina, cercado por uma multidão ensinando, bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Eram palavras que viravam o mundo de cabeça para baixo. Ele contava histórias, as parábolas, que eram como pequenas HQs dentro da história principal. A do bom samaritano, a do filho pródigo, cada uma com uma lição poderosa sobre amor, perdão e compaixão. Claro, toda boa história precisa de vilões. Os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, ficavam cada vez mais irritados. Eles viam Jesus como uma ameaça. Num balão de diálogo sombrio, um deles diria, quem ele pensa que é? Ele perdoa pecados, algo que só Deus pode fazer. Ele precisa ser parado. A tensão vai aumentando a cada página. O clímax se aproxima em Jerusalém. Jesus entra na cidade montado num jumentinho e a multidão o aclama como um rei. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas Jesus sabe o que está por vir. Temos a cena da última ceia. Um quadro escuro, iluminado por velas. Jesus reúne seus 12 amigos e diz algo chocante. Um de vocês vai me trair. Imagina a expressão de choque no rosto de cada um.
É nessa ceia que ele institui um novo pacto com o pão e o vinho, dizendo: façam isto em memória de mim. A traição acontece no jardim do Getsêmani. Judas Iscariotes chega com os guardas e dá um beijo em Jesus, o sinal combinado. Amigo, a que vieste? Pergunta Jesus, numa calma triste. A cena da prisão é caótica. Pedro tenta lutar, corta a orelha de um guarda, mas Jesus o impede. Guarde a sua espada. Quem vive pela espada morrerá. E cura o homem ferido. Mesmo na pior hora, ele mostra compaixão. O julgamento é uma sequência de quadros tensos e injustos, acusações falsas, testemunhas mentirosas. Pilatos, o governador romano, lava as mãos numa imagem icônica de covardia e pergunta à multidão: quem vocês querem que eu solte? Barrabás, o criminoso, ou Jesus, chamado Cristo? A multidão, influenciada pelos líderes, grita: crucifica-o! Jesus carregando a cruz, caindo, sendo ajudado por Simão de Cirene. A crucificação é retratada em quadros fortes e emocionantes. Na cruz, entre dois ladrões, e suas últimas palavras antes de morrer: está consumado. Um terremoto sacode a terra. O véu do templo se rasga. O fim? Não. 3 dias depois, o sol nasce. Maria Madalena e outras mulheres vão ao túmulo. A pedra que o fechava foi removida. O túmulo está vazio. 2 anjos aparecem e perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. É a virada mais espetacular da história. Primeiro para as mulheres, depois para Pedro, depois para 2 numa estrada e finalmente para todos eles, reunidos e assustados. Ele mostra as marcas em suas mãos e pés. Tomé, que duvidava, toca as feridas e declara: meu Senhor e meu Deus. A última cena da nossa HQ, Jesus numa montanha com seus seguidores. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E então ele sobe aos céus, desaparecendo numa nuvem. Fim do primeiro volume, mas o começo de uma nova história para todos os seus seguidores. E aí, curtiram essa versão em quadrinhos da vida de Jesus? É uma história cheia de emoção, drama, ação e, acima de tudo, um amor que venceu até a morte. Se você gostou dessa viagem, não se esquece de deixar o seu like, comentar qual sua cena favorita e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Valeu, galera, e até a próxima!